Olá, gente. Eu sou Jaci Farias e sou um amante da poesia. E como poeta, eu me enganei. Em maio de 2020, quando contávamos pouco mais de 20 mil mortes pela pandemia do Covid-19, eu achava aqueles números tão absurdos que acreditava que a pandemia estava no fim. Eu não imaginava que tanta dor e tanta desgraça ainda estava por vir. E então resolvi fazer um cordel contando a história da pandemia, acreditando eu que a história terminava ali. E foi aí que nasceu, na pandemia, amor e solidariedade. E a pedido de alguns amigos, como a professora Karina Souza e o filósofo e professor Ernesto Viriato, eu estou aqui contando para vocês, na pandemia, amor e solidariedade. Ouvi falar de uma doença matando gente na China, rara e muito perigosa, pior que estricnina, causando devastação porque não tinha vacina. Esse mal se espalhou em grande velocidade, não respeitando limites de bairros ou de cidades, até noutros continentes, causando calamidades. Era muito sofrimento ver notícias na TV sobre doença tão grave e o povo a perecer, e nem a própria ciência podia muito fazer. Por um tal coronavírus, contamina rico e pobre. Os cientistas chamaram de Covid-19, precisa muito cuidado, pois mata plebeu e nobre. Cientistas descobriram que a contaminação é de pessoa a pessoa, sendo estranho ou irmão, e o risco é aumentado se há aglomeração. O contágio foi crescendo sem se poder controlar, e uma tristeza eu sentia quando ouvia alguém falar: isso é coisa do estrangeiro, aqui nunca vai chegar. Não demorou muito tempo, no nosso país chegou. No estado de São Paulo, e muita gente matou, e logo noutros estados a doença se espalhou. Aqui, como noutros cantos, providências eram tomadas. Médicos se desdobravam para vencer esta danada, trabalhando dia e noite em tenebrosas jornadas. E se o número de casos toda hora extrapolava, o pessoal da saúde muito mais se empenhava. E paralelo a tudo isso, outra doença chegava. Essa outra tem diversos nomes para se falar. Fofoca, boato, mentira, escolha como chamar. Há quem fale fake news só para americanizar. Assim como a pandemia, boatos a se propagar, e o povo todo confuso sobre em que acreditar, se nos órgãos de saúde ou em quem sabe rezar. Da cúpula da saúde chegava a orientação para ficar dentro de casa, lavar muito bem as mãos, por não existir vacina, essa era a prevenção. Evite beijo e abraço e até aperto de mão. Não dispense álcool gel, muita água e sabão, fazendo uso de máscara e sem aproximação. Gente da terceira idade precisa maior cuidado. E quem com doença crônica já foi diagnosticado, merece mais atenção para não ser contaminado. A solução era simples, também muito complicado. A ciência recomendava em casa ficar trancado, mas muita gente temia o país ficar quebrado. O comércio ficou parado, a indústria sem produzir, e o povo desesperado querendo mesmo sair, alguns para trabalhar e muitos para se divertir. Em meio a essa tragédia, um presidente de nação, sem saber o que falar, aumentava a confusão, mandava abrir escola e gerava aglomeração. Esse mesmo presidente que falava sem pensar,
disse: é só uma gripezinha, muito fácil de curar. E sendo você atleta, jamais vai lhe derrubar. Na levada de mentiras que no país se espalhavam, falsas curas milagrosas também se multiplicavam. Verdade é que as mortes de 20 mil já passavam. Tinha doutor de WhatsApp pelo WhatsApp formado, receitando água morna com sal e limão ralado. Tinha gente que tomava e se achava imunizado. Eram tantos absurdos, era loucura demais. Até um falso profeta mandado do Satanás curava com uma semente, cobrando até R$ 1.000. Sem vacina, sem remédio para o povo se tratar, autoridades perdidas sem saber se explicar, com uma crise política e a saúde a esperar. Tem na nossa política muita desonestidade. Tem gente enchendo a burra com essa calamidade. Sem lembrar que pandemia também leva autoridade. Assim, com o país parado, um verdadeiro lamento, o trabalhador sofrendo por não ter o seu sustento, famílias passando fome, era grande o sofrimento. Como tudo tem dois lados, também pude observar. Da história o outro lado, que agora vou contar, mesmo nessa pandemia vi meu peito se alegrar. Uma onda de amor começou a se espalhar, pessoas se combinavam para poder ajudar aqueles que sentem fome sem ter para se alimentar. Vi gente tendo tão pouco também entrar em ação, ajudando quem nada tem, repartindo o próprio pão, praticando a empatia, sentindo a dor do irmão. Neste circo dos horrores, vi muita gente aprender que não adianta ter tudo e ver seu irmão morrer por não ter onde morar e não ter pão para comer. Ao final deste cordel, eu fui até redundante, dizendo fique em casa, repetindo a todo instante. Fique em casa por você e pelo seu semelhante. Fique em casa e aprenda a viver com pouco espaço. Fique em casa que em breve daremos milhões de passos. Fique em casa, logo logo teremos muitos abraços. Escrevendo este cordel na pressão do isolamento, vi que na pandemia não existe só tormento. Tem muita alma caridosa amenizando lamentos